Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 127:1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Porque se feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? A revelação da glória e a imagem de Deus vivo é Cristo Jesus, né? Se uma cidade ela idolatra outros santos, né? Se ela adora outros deuses, é em vão, né? Porque não adianta, se o Senhor não aguardar, né? Em vão vigia. O que aconteceu com o Egito? Porque Faraó creu nos seus deuses, né? E os seus deuses que ele creu, que faziam também sinais ilusórios, quando nós vimos Moisés lançando ali o cajado, né, se transformando na serpente, a qual foi levantada no deserto, no mistério da iniquidade, o Faraó também fez o mesmo sinal ilusório, né? Mas os seus deuses não foram possíveis conter aquelas pragas, né, que foi enviada pelo Deus vivo. Ele controla todos os deuses, né, como ele está nos falando. Eu formo a luz, as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. E, e ele controla, né? Aí, quando ele enviou aquelas pragas, a confiança daquele povo não era no Senhor, né? Então, eles edificaram a cidade, né, sobre um alicerce que não era verdadeiro, né? Um alicerce que a confiança deles que eles tinham depositado nos seus deuses não foram capazes de livrar quando Deus envia aquelas pragas, né? Por isso que diz, se o Senhor não edificar a casa, nós como casa do Deus vivo, em vão, né, trabalha. Se não edificar sobre o Evangelho, não tem o poder e autoridade para a hora que vem as pragas, né, porque é claro a palavra de Deus, aquele que retirar algo, retirarei o seu nome no livro da vida. Aquele que acrescentar, acrescentarei as pragas descritas neste livro, né? E nós como casa, se nós mantemos, não acrescentando nada à palavra de Deus e nem retirando, né, como muitos têm omitido o que? Retirado o que? A verdade, né, vai ter o seu nome retirado no livro da vida, né? Aquele que acrescenta, né, acrescenta vãs filosofias, doutrinas, né, que nada adianta, né, vai ter as pragas acrescentadas, porque de Deus não se zomba. Tudo que plantares certamente colherás. Confiança da nação é os seus deuses, né? Ele mesmo diz que clamem a seus deuses, né, para ver se eles são capazes de vos livrá-los. Por isso que eu digo, né, a nação fica oprimida, ela que rejeita a revelação, porque o opressor toma conta da nação, né? E eles clamam aos seus deuses e seus deuses não o livram, né? Como Deus diz, né? Quando clamam aos seus deuses, estão dando as costas ao Criador, aquele a quem os pode livrar, né? Mas às vezes questionam, sempre vai haver ímpios, sempre vai haver riqueza na iniquidade, que esfriou o seu amor, né? Na imparcialidade, Deus permite, né? Porque vai ter que haver ímpios para que tudo o propósito que ele criou, né, tenha um propósito definido.
Ele diz até mesmo os ímpios para o dia do juízo. Mas Jesus nos diz: eu não vim para destruir almas, eu vim para retirar aqueles que estão rumo à destruição, né? Mas se o povo que chama pelo meu nome não se humilhar, não se arrepender dos seus maus caminhos, não participar como o próprio culto, em obediência, fugindo dos cultos de doutrinas, de vãs filosofias, se não houver o arrependimento, ficar enganando o povo, com essas filosofias, com essas doutrinas que são meramente humanas, escrevendo livros, nós temos que seguir a Bíblia, que ela é a verdade. Muitos não têm como fundamento que Cristo, antes mesmo do princípio, já estava com o Pai, porque muitos afirmam antes de Cristo, depois de Cristo. Isso é tudo filosofia vã, porque Cristo, ele é o primeiro, através dele tudo se formou, antes que a terra era sem forma e vazia. Ele, ungido de Deus, através da unção que resplandeceu, houve luz e separação de trevas e luz, e a terra que era sem forma e vazia, ele deu forma a tudo, assim como aqui onde está a filmagem, veja o colorido, o verde das plantas, o azul do céu, está meio nublado hoje. Tudo ele deu forma, deu colorido, assim como o homem que o reconhece como seu único e suficiente salvador de sua vida, ele dá a forma, ele a molda, segundo o Espírito e não segundo o padrão deste mundo. Por isso que é importante, o ser humano a cada dia se aproximar da verdade que é Cristo Jesus, aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, aquele que o alcança, ao invés de ter a sua alma rumo à destruição, ao contrário, ele dá forma, ele dá colorido, ele dá esperança, porque a nossa esperança é a salvação, é a vida eterna, e ele ainda nos acrescenta sabedoria para administrar a nossa própria vida, porque a sabedoria do alto, ela não é para as coisas mundanas, como ele nos disse, aquele que utiliza essa sabedoria para as coisas mundanas, para moldar segundo o padrão deste mundo, é um pobre, miserável, compra colírio para seus olhos venham a abrir, porque muitos, o Deus desta era perversa cegou o entendimento, dos descrentes, dos incrédulos, e agora do que adianta clamar a seus deuses, se eles não podem o livrar? Como o Senhor disse, se não edificar a casa ele, como pode? Quem dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, Os anjos estão em serviço daqueles que vão herdar a salvação e a vida eterna. Jesus tem nos falado, o último inimigo é a morte, Se não tiver o Espírito que intercede por nós, e chama o anjo que nos defende do acusador, é em vão, tudo é em vão. Por isso que é importante, edificar sobre o Evangelho, o alicerce já lançado, da onde a casa do Deus vivo, nós como unidade da fé, como membros dos membros, nós ainda teremos nossa carne decompondo, mas aquele que em nada tropeçou, aquele que cumpriu a lei, os mandamentos, os salmos, a Bíblia diz que a sua carne não foi possível o anjo decompô-la, porque ele é santo, mas ele, quando nós estamos em seu corpo, nós estamos sendo preparados para adentrar as mansões celestiais, mas
é necessário estar nele e ele em nós, que é o amor, que é eterno, que aqui tudo passará, né? Tudo, até os dons que são irrevogáveis passarão, mas o amor jamais, né? E aquele que tem o amor mantém nas boas obras, tem a fé, que sem fé não tem salvação. E mais um dia que a gente persevere, né? Que o Senhor venha edificar a nossa casa, né? Sendo preparados, dando liberdade para o seu espírito, né? Fugindo aí de doutrinas meramente humanas, que palavras destituídas de sabedoria, que não tem peso nenhum na balança, não tem valor real, né, para o reino dos céus. E mais um dia que a gente siga sendo edificado pelo Senhor, né, que Ele é aquele que vigia, dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.